Boa noite a todos. Começando mais uma reunião de uro-oncologia aqui do Serviço de Urologia da UERJ. Trazemos um pouquinho de problemas técnicos, mas já foram resolvidos. 14 de setembro de 2021. Né? Hoje, volta só um slide. Ah, não, sou eu que passei, né? Vamos lá. Hoje a gente, com o Guilherme, residente do terceiro ano aqui do serviço, vai apresentar esse artigo sobre o tratamento adjuvante para o câncer renal, né? E seguindo a nossa linha aí de artigos relevantes enfim, a gente pode talvez dizer que esse seja um dos dois maiores artigos desse ano, né? Afinal de contas, o Bruno está aí presente, pode confirmar isso. Inclusive, ele já apresentou um pouquinho desse artigo nos melhores momentos da ASCO, né? A ASCO esse ano plenária tiveram 5 temas. A ASCO é o evento de oncologia clínica geral, né? E desses 5 artigos, dois trabalhos eram de uro-oncologia, né? E um deles era esse trabalho sobre tratamento adjuvante para o câncer renal, que sempre foi uma lacuna em termos de tratamento, era algo que a gente não tinha muito o que fazer, mas o sunitinib era a única opção, mas com evidência fraca e muitas questões relacionadas. Então, surge essa nova possibilidade. Então, eu acho que é algo que pode mudar um pouco a prática clínica nossa. Então, João, Guilherme, bem-vindo. Obrigado aí por você poder apresentar. E vamos ver aí que esse artigo é bem legal para a gente comentar. E, Bruno, suas considerações vão ser importantes para a gente, viu? Se quiser começar comentando de primeira aí, a gente segue. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite, professor. Obrigado aí pela apresentação. Sou João Guilherme, reitor de Serviço de Urologia do Hospital Pedro Ernesto. Então, esse artigo é da New England, como o professor Paulo já mencionou aí, muito comentado na ASCO. É recente, agora de agosto de 2021, e pode mudar nossas condutas aí nos próximos anos. Bom, pode passar. Introduzindo, falando um pouco, pode ir passando direto todos. A nefrectomia radical e a parcial são um tratamento padrão ouro para o tratamento do câncer de células renais, tipo células claras, só que metade desses pacientes vão ter recorrência após a cirurgia. Isso acaba sendo um grande desafio, sendo um tumor que mata muito por esse motivo. E o estudo cita a avaliação dos fatores sendo os mais importantes: estágio clínico, tamanho do tumor, o grau nuclear e o acometimento linfonodal. E ele também cita esse M1-NED, que são os pacientes com metástase submetidos à nefrectomia e metastasectomia, sem evidência de doença nos exames de follow-up. Pode passar. Ainda como background do estudo, ele cita as terapias-alvo, que são estabelecidas para doença avançada, né? Que são os inibidores de VEGF, que são axitinib, pazopanib, sorafenib, sunitinib, mas eles não demonstram melhora na sobrevida livre de doença. Cita também outros estudos, que é o S-TRACK e o ASSURE, que aprovaram o uso de sunitinib nos Estados Unidos, porém, por conta de efeitos adversos e algumas conclusões conflitantes, acabaram não sendo aprovados em outros locais. Pode passar. Só explicar um pouquinho como é que esse medicamento age. O pembrolizumab é um anticorpo anti-PD1 e que demonstrou atividade em pacientes com tumor de células renais avançado e pode ter potencial adjuvante no tratamento dessa patologia. Essa seria a motivação do estudo. Próximo. Esse medicamento ele é muito usado também, principalmente em câncer de pulmão, com bons efeitos. Explicando rapidamente o mecanismo de ação, ele atua nesses receptores. As células tumorais têm receptores que se conectam às células de defesa do organismo, impedindo que elas destruam a célula tumoral. Esse pode apertar? O pembrolizumab, ficou ruim, Edson. Ele atua justamente na conexão, pode apertar de novo, né? Nessa ligação, impedindo que a célula de defesa seja destruída e, portanto, ela consiga eliminar a célula tumoral. Próximo. Aí citando alguns estudos aí, por exemplo, do sunitinib, também da New England, a conclusões rapidamente, pode passar.
Esse aí foi para tumores de alto risco também. O que ele mostrou foi uma sobrevida melhor de doença só do que o placebo, só que com muito efeito tóxico. Pode passar? Passar. Pode passar também. Pode passar. Pode passar. Pode passar. 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 Pode passar. Posso passar mais uma vez? Beleza. E mais esses dois estudos aí, também falando do sorafenib, com muitos efeitos colaterais, e esse outro que é o Assure, que é sunitinib ou sorafenib para tumor de alto risco sem metástase, que não mostrou sobrevida, benefício em sobrevida e também toxicidade excessiva. Pode passar. Agora, falando propriamente do estudo, um estudo fase 3, duplo cego randomizado internacional. Os pacientes deveriam ser submetidos a nefrectomia radical parcial com margens livres. Os critérios de elegibilidade: pacientes com tumor estágio 2 com grau nuclear 4 ou diferenciação sarcomatoide, estágio 3 ou mais, metástase linfonodal ou aquele M1 NED que eu falei, que é com metastasectomia. Então, você vê que são pacientes com tumores mais agressivos, com fatores de mau prognóstico, tá? O estudo foi na proporção de 1:1 para placebo contra pembrolizumab após a nefrectomia. Os endpoints primários de sobrevida livre de doença e secundário, sobrevida global, segurança e efeitos reportados pelos próprios pacientes através de questionários, ferramentas, instrumentos. Pode passar. Começando a falar dos resultados, o estudo foi feito um apanhado de junho de 2017 a setembro de 2019, sendo verificados um total de 1.400 pacientes, dos quais foram excluídos 412. Foi em 21 países, 213 centros. Então, dá para ver que foi um estudo bem amplo. Próximo. E agora a gente pode passar. Foram selecionados um total de 994 pacientes. Esse slide, essa tabela aí, só para mostrar como a seleção foi bem homogênea, tá? Dos tipos de paciente, idade, gênero, classificação, risco, tudo muito homogêneo, bem semelhante os dois grupos, tanto o pembrolizumab quanto o placebo. Próximo. Bom, agora vamos começar a falar sobre os resultados observados propriamente. Inicialmente, esse primeiro gráfico demonstrando a sobrevida livre de doença ao longo do tempo. E a gente percebe que com o pembrolizumab, desde o início, as curvas já se separam e permanecem separadas ao longo dos meses. Pode passar. Aí, volta, era para só circular ali. Aí o número de eventos que seriam recorrência de doença ou morte demonstrou uma razão de chances bem favorável ao pembrolizumab, aproximadamente 32%, com significância estatística. Próximo. Essa aí é mostrando também a razão de chances de acordo com o subgrupo, também muito a favor do pembrolizumab. Todos estão a favor, mas nem todos têm significância estatística. Eu marquei com asterisco vermelho os subgrupos que tinham significância estatística, e a gente vê que tem bastante coisa favorável ao pembrolizumab. Beleza, dá uma olhada aí na tabela. Próximo. Aí é sobrevida global, também favorável ao pembrolizumab. Número de mortes durante o estudo foi 18 pembrolizumab contra 33 no placebo. Uma razão de chance pode passar. De 0,54, também favorável ao pembrolizumab com significância estatística. Próximo. Falando um pouquinho dos efeitos adversos, que também é uma coisa importante, já que os medicamentos anteriormente testados demonstraram muitos efeitos adversos. A gente vê que tem, sim, uma quantidade considerável de efeitos adversos, mas se você for comparar com placebo, não há nada absurdo. Então, provavelmente, não é tão... É possível de ser usado. Ali eu circulei efeitos adversos avaliados pelo médico, pelo investigador, podendo atingir até 80% dos pacientes,
contra 53 no placebo. É um número até... a diferença é aproximadamente 25% entre um e outro, mas é aceitável até, porque considera tanto efeitos adversos leves quanto mais sérios. Entre os sérios, ele identificou 12%. Próximo. Aí, para a gente começar a discussão, o pembrolizumab promoveu o aumento da sobrevida livre de doença. Não foram observadas mortes relacionadas ao tratamento dos pacientes que receberam pembrolizumab, mostrando uma segurança, né, desse tratamento, baseado nas ferramentas FKSI, as ferramentas de avaliação do próprio paciente, né, ele mesmo se avaliando. Não houve diferença significativa entre os dois medicamentos. Entre as limitações, foi avaliado somente 2 anos de follow-up e não se sabe o que aconteceu depois desses 2 anos. Não se tem dados após esse período, que pode ser muito importante para avaliação de sobrevida e recorrência, né? São necessários acompanhamentos mais longos. Próximo. Conclusão. O aumento da incidência global de câncer de células claras, localizado, acompanhado da persistência de doença pós-cirurgia, enfatiza a utilidade de estratégias adjuvantes para esse tumor. Conforme a gente discutiu no início, a gente precisa de novas estratégias, porque a incidência é crescente, né, e a cirurgia é cada vez mais acessível e mais eficaz. Então, a gente precisa de alguma coisa para poder aumentar a sobrevida dos pacientes com doença avançada. Próximo. Os resultados desse estudo fase 3 reforçam a utilização de pembrolizumab como imunoterapia adjuvante em pacientes com carcinoma de células renais, principalmente intermediário e alto risco de recorrência de doença. É basicamente isso que o estudo comenta. E aí, parece que é alguma coisa que está vindo aí pode modificar a história do nosso tratamento do câncer de rim. Aparentemente, ainda tem muita coisa para ser explorada nesse medicamento. Novos, a princípio, estudos mais longos provavelmente vão acontecer para definir ainda mais a utilização desse remédio. É isso. Boa noite, João. Obrigado pela apresentação. Valeu. Uma apresentação curta, até pelo ponto de vista de ser um artigo muito objetivo, né? Um artigo bem prático e objetivo. Mas você apresentou muito bem e passou os dados. Eu gostaria de, antes de eu falar qualquer coisa, de passar a palavra para o Bruno, né? Que é o nosso especialista, o oncologista do grupo. E acho que nada mais para a gente escutar ele falando um pouquinho sobre o que ele achou desse artigo. Ele já tinha falado para a gente antes sobre o trabalho, mas agora que o artigo foi publicado de fato. Bruno, gostaria de passar a palavra para você. Obrigado mais uma vez aí pela tua participação aqui com a gente. Obrigado aí, Fernando, Salutiano, obrigado. Parabéns aí, João. Poxa, eu acho que é um desafio aí apresentar um artigo de imunoterapia. Você até falou do mecanismo de ação, foi super legal a apresentação. Obrigado. A gente tinha comentado um pouquinho sobre esse artigo, né, foi apresentação da plenária da ASCO. E, sem dúvida, como a primeira droga, o primeiro imunoterápico a ser estudado nesse cenário adjuvante para câncer de rim, e com resultado que foi bastante importante, né, em termos de ganho de sobrevida livre de doença, torna a relevância desse resultado bastante grande para a gente. Só que tem alguns pontos que eu acho que são importantes a gente levantar, né? Primeiro, assim, a gente está falando de um cenário em que a gente tinha só estudos, praticamente todos os estudos negativos, com exceção do estudo S-TRACK, né, que o João apresentou aí muito bem, que era o estudo do sunitinib, na verdade, um estudo positivo, né, que era o S-TRACK. É um estudo usando o sunitinib em paciente que mostrou aumento de sobrevida livre de doença. No entanto, a gente não tem dados de aumento de sobrevida global, né? E esse aspecto é importante em adjuvância. Quando a gente está tratando um paciente na adjuvância, uma questão que a gente quer é diminuir a recorrência e aumentar a cura dos pacientes também. Então, é importante que a gente tenha ganho de sobrevida. Por quê? A gente pode retardar uma recorrência, aumentar a sobrevida livre de doença,
E se a gente não tiver impacto com ganho de sobrevida, a gente pode ter uma população que, caso ela seja tratada após a recorrência, se ela não tiver ganho de sobrevida, talvez eu não tenha nenhum grande benefício no longo prazo. E eu venha a tratar muitos pacientes desnecessariamente, que é um outro ônus que a gente tem com a adjuvância. Quando a gente trata a adjuvância, o João falou muito bem aí, que até 50% dos pacientes podem ter recidiva, mas a gente tem um outro lado da moeda. A gente vai tratar com imunoterapia 50% dos pacientes que não teriam, de outra forma, recidiva, e eu vou oferecer um tratamento que é tóxico. O João o João apontou muito bem ali, mostrou a tabela de efeitos colaterais, né, João? E um dado que eu acho que é importante a gente mencionar é que para a gente são as toxicidades de grau 3 e 4. O João até botou como todas as toxicidades, o número de 70% versus, se não me engano, 50% no braço de placebo, mas o muito importante para a gente é que aquelas outras severas, não necessariamente com risco imediato à vida, mas são toxicidades severas, importantes, que precisam ser medicadas, e a vida, e você precisa admitir, na maioria das vezes, o paciente no hospital e medicar o paciente. Essa diferença foi bastante significativa, foi 18% para o braço tratado com pembrolizumab versus, se não me engano, 2%, 1,2%, alguma coisa assim. Essa toxicidade de grau 3 e 4 é muito relevante. Se a gente não encontrar lá na frente ganho de sobrevida, a gente está considerando Bruno. Sim? Está me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? A tua conexão deu uma travada. De repente. Melhorou agora? Melhorou. De repente. Melhorou? Não, eu acho que. Melhorou? Ok. O que eu estava colocando da adjuvância é o seguinte: é muito importante também a gente pensar que a adjuvância tem que vir acompanhada também de um ganho de sobrevida, Porque se a gente tiver só o retardo, é importante reduzir a recorrência, mas se esse paciente, no final, ele não tiver um ganho de sobrevida, eu não estou comprovando que não faria diferença tratar depois da recorrência. É o que vai acontecer com esse paciente. Imagina assim, eu tratei esse paciente com imuno, e uma pergunta que vai existir no final, assim, o que fazer se esse paciente, apesar de receber imuno, se ele tiver recorrência da doença? Ele já recebeu imuno antes, Então, tão importante quanto aumentar a sobrevida livre de doença seria ter ganho de sobrevida. E o número de eventos nesse estudo ainda é muito pequeno. Se não me engano, o número são 51 eventos só, e a necessidade de eventos, seriam 200 eventos, seria o mínimo necessário para que eles conseguissem estabelecer diferença de sobrevida. Então, ainda muito precoce, os dados de sobrevida são imaturos, eles não foram significativos ainda, o que teria que ser muito menor do que o P está lá no estudo. A diferença foi 96% de sobrevida a favor do braço do pembrolizumab versus 93% daqueles em placebo. Teve uma diferença absoluta de 3% e essa diferença não foi significativa, mas ainda é muito precoce. O P veio lá 0,01, alguma coisa assim, o número, só que deveria ser 0,0000009, alguma coisa para ser significativo. Enfim, é muito menor o valor de P ali para ser significativo com apenas 51 eventos. Então, a gente não sabe se essa estratégia vai aumentar a sobrevida, ela não está aprovada ainda, Existe um pedido de revisão no FDA, e isso está em análise no FDA com proposta de ser analisado e ter uma resposta até 10 de dezembro. Antes dele correr um estudo de fase 3, o custo é gigantesco de um estudo desse, de fase 3. Ele pactua com o FDA e o maior mercado mundial para quimioterapia e imunoterapia é os Estados Unidos. E qual seria o endpoint que levaria à aprovação da droga? E o desenho de estudo, vocês não tenham dúvida que isso é discutido com o FDA. E para aprovação de adjuvância em rim, eles aceitam aumento de sobrevida livre de doença, então pode ser que a droga seja aprovada pelo FDA sim.
né, só com esse endpoint. Mas eu acho que vai ficar uma pendência depois de demonstrar aumento de sobrevida também. E eu acho muito importante. Se a gente pensar que 50% da população pode estar fazendo um tratamento desnecessariamente, porque não iam recidivar, e com 18% de risco de uma toxicidade de 3 e 4, e se no final a gente comprovar que não vai aumentar a sobrevida da população, isso enfraquece um pouquinho o argumento para usar pembrolizumab, né? Uma coisa que eu acho interessante, mais 4 esquemas em estudo, né? Com atezolizumab, tem estudo com nivolumab, tem estudo com associação de imunoterápicos, nivolumab com ipilimumab, um braço só com nivo e versus placebo, e tem um terceiro estudo com imunoterápico que eu acho que vocês não ouviram falar ainda, durvalumab. Ouviram sim, porque o durvalumab, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar do durva, sim. O durvalumab com tremolimumab. Então, assim, tem 4 estudos em andamento em adjuvância de rim que talvez tragam respostas adicionais. O pembro, não vai ter mais estudo de pembro. O pembro é esse. Eu acho que pode ter estudo de pembro associado a mais estudo com pembro nesse cenário. O que a gente tem que aguardar é a maturidade desses dados de sobrevida, para confirmar que também teremos ganho de sobrevida, mas eu estou acreditando que vai ter aprovação sim. Né? A gente está com um cenário órfão, que a gente não tem esses pacientes, tem uma necessidade não atendida, né? E a gente, na prática, não utiliza... Assim, a gente não vê que foi adotado de forma geral o uso de inibidor de decaído de sutente, apesar desse único estudo positivo, o S-TRACK. Então, assim, é um cenário que a gente está órfão de opção terapêutica. Eu acho que o pembrolizumab vai acabar preenchendo essa lacuna aí. Né? E, não sei qual a opinião de vocês, mas eu acho que a gente vai ter uma aprovação pelo FDA. Mas falta aí a idade de sobrevida, vai demorar muito, eu acho, para a gente ver isso. Embora as curvas, depois de 12 para 24 meses, elas começaram a se afastar e estão dando sinal de que parece que a gente vai ver aumento de sobrevida. Seria o mais interessante aqui, né? A gente comprovar que esses pacientes vão ter ganho de sobrevida. Bruno, obrigado mais uma vez. Sempre seus comentários sempre são muito proveitosos para a gente. Como a gente estava falando até antes de iniciar a reunião, acho que tudo que a gente vê em rim, né, que sempre foi uma patologia única e exclusivamente de tratamento cirúrgico, né, gera uma animação, né, deixa a gente mais animado. A gente vê em próstata muitas medicações, cada dia medicações mais novas, mas em rim não, né? Então, por mais que ainda seja um trabalho com um follow-up muito curto ainda, né, pelo menos gera algum ânimo para, de repente, os trabalhos futuros, como os trabalhos mesmo que você citou. Né? 2 anos. Se com 2 anos já começa a ter alguma diferença estatística, talvez com 5 a gente tenha um resultado até melhor. Né? Eu queria te fazer umas perguntas, Bruno. O pembrolizumab, ele, se eu não me engano, ele tem mais de 20 indicações, não é, hoje, em vários órgãos distintos. Né? Você acredita que essas novas medicações, como o nivolumab, seriam mais modernas, mais específicas para os órgãos geniturinários, como o rim, por exemplo, ou não? A gente não tem muita comparação entre elas, né, Fernando? O que a gente tem, na verdade, em vários cenários em oncologia, a gente tem hoje cada laboratório querendo comprovar que seu imunoterápico funciona. Né? O que a gente tem é 2 grandes grupos, né, os inibidores de PD1 e anti-PDL1. Parece haver algumas diferenças, sim, né? Dos anti-PD1, como o pembrolizumab, né, o nivolumab, e os anti-PDL1. Só que, na prática, essas aprovações são baseadas em fase 3, e a gente tem cenários em que a gente acredita que vai aprovar um determinado imunoterápico e o resultado é negativo, e aí utiliza um segundo imunoterápico e o estudo vem positivo. E a gente não sabe bem por quê. Por exemplo, a mão agora, né, a gente tinha aprovação só do atezolizumab, no câncer de mama triplo negativo, e o pembrolizumab agora também deu um estudo positivo, mas em alguns pulmão, a gente acabou tendo aprovação de vários imunoterápicos.
Mas o cenário, por exemplo, o estágio 3, a gente tem aprovação no pacífico do imunoterápico que você usa na doença metastática. Então, depende do estudo, muito mais do que o imunoterápico. Conseguir comprovar que o imunoterápico funciona naquele cenário com estudo de fase 3, bem desenhado, mais do que comparação entre imunoterápicos. A gente não tem muito comparação head-to-head entre imunoterápicos. Eu te pergunto isso porque eu tenho um cenário diferente, né? Eu tenho um paciente meu que já tem, acredito, uns 3 anos de operado. Foi um paciente que foi metastático, né? Ele, na verdade, quando eu operei esse doente, no histopatológico já veio cometimento linfonodal significativo e logo no primeiro exame de imagem pós-cirurgia ele já apresentou lesões metastáticas no tórax. E esse paciente ele utilizou inicialmente um esquema com Yervoy e Nivolumab. E eu achei impressionante a resposta que esse paciente teve. Esse paciente hoje tem 3 anos, né? Esse paciente num cenário anterior ele já teria ido a óbito, né? Nesse período. O paciente hoje está muito bom, teve regressão na maioria das lesões à distância. E por isso até que eu te pergunto se na verdade, como eu te falei, é um outro cenário, já é um cenário com paciente metastático, né? E não apenas um paciente de alto risco. Se a gente pode ter pelo menos uma esperança aí com um resultado melhor dessas drogas. Então, você falou no cenário do checkmate, né? Que é para pacientes de MDC de risco intermediário e alto, paciente tratado com IP-Nivo, né? Que é a associação de 2 imunoterápicos, um PD1 com anti-CTL4, né, uma associação. Ela é mais ativa. Toda vez que a gente compara os estudos com a associação de anti-CTL4 mais anti-PD1 versus anti-PD1 isolado, a gente geralmente tem aumento de taxa de resposta, tem aumento de toxicidade também, é significativo, mas nem sempre ganho de sobrevida. Esse estudo adjuvante que eu comentei, de IP-Nivo versus Nivo versus placebo, está comparando. Fazer o doublet, 2 imunoterápicos versus 1 imunoterápico versus placebo. Então, a gente vai ter essa resposta, né? Se você está imaginando algum cenário, seria esse estudo, que é do Nivo versus Nivo-IP versus placebo. Talvez a gente consiga responder se a associação vai ser melhor nesse cenário de adjuvância, né? Nesse estudo. Muito bom, Bruno. Obrigado. Vou passar a palavra aí para o Paulo. Muito bom. Parabéns, João, pela apresentação. É bom que essa reunião hoje tem pouca gente, é uma reunião nossa interna, embora seja gravada. A gente hoje, né, a gente pode falar coisas mais assim, né? Esse cenário da adjuvância, como o Bruno falou, é um cenário que a gente normalmente tem dificuldade, às vezes, de encontrar essa sobrevida global, né? Câncer de rim, câncer de próstata, aí mesmo que não tem chance nenhuma de a gente encontrar sobrevida global. Câncer de próstata, sobrevida livre de recorrência bioquímica, né? Ponto. Linfadenectomia reduz recorrência bioquímica, ponto. A sobrevida global passou longe disso aí. Câncer de rim, também a gente tem mais dificuldade, né? A gente também, como formador de opinião, nós aqui e estudantes, né? A gente tem que também sempre olhar com critérios, né? Porque, assim, do ponto de vista prático, né? A gente tem os congressos e a indústria presentes e eles observam lacunas potenciais indicações que não são bem preenchidas, né? Então, esse cenário da adjuvância de câncer de rim, de alto risco, né, paciente... O sarcomatóide eu acho que nem entra, né, porque é outra variante, eu nem sei se imunoterapia cai bem com variante sarcomatóide, mas paciente de... Imagina, células claras clássico, com linfonodo positivo, T2, né? Esse é um paciente que a gente opera frequentemente e esse é um paciente que não tem adjuvância. Você opera e ponto. E espera ver o que vai acontecer, né? Eu tive a oportunidade uma vez de estar com o Dr. Bernard Scudier, que acho que é o top 3 do mundo aí em câncer de rim, né? Presente em todos esses estudos, deve estar nesse aí também, eu não li os autores todos.
E ele falou uma vez, eu apresentei um caso para ele com linfonodo positivo, câncer de células claras, clássico. Ele não faz nada. Sunitinib, né, que não é nem o padrão ouro, né, é 1C, nível de evidência hoje para adjuvância, ele não faria e seguiria em vigilância ativa, né? Então, o pembrolizumab, ele entra nesse espaço aí que sempre foi um espaço não bem preenchido, pela baixa eficácia do sunitinib e pela enormidade de efeitos colaterais associados. O Bruno, depois eu vou até pedir para o Bruno comentar a experiência dele com o sunitinib e saber se ele ainda prescreveria para alguém, se isso faz parte, existe algum paciente, está em guideline, né? Mas se isso ele prescreveria para alguém. Então a indústria vem, né? Assim como o pembrolizumab veio para o câncer de rim, ele veio também para o câncer de bexiga, né? Então é uma indicação que entrou agora, foi um estudo também publicado, estudo fase 2, né? O pembrolizumab naqueles pacientes não responsivos ao BCG, né? Que também é uma lacuna, o paciente de risco, carcinoma in situ, isso para a bexiga, né? E é um paciente que, em tese, vai para a cistectomia, e ele entra para tentar preencher essa lacuna. Então, acho que a gente tem que ter sempre um espírito crítico, né? Claro, é um estudo fase 3, é um estudo grande, é um estudo que mostra a sobrevida livre de doença, né? E tem perspectiva de ganho de sobrevida global, então ele vai encaixar. Foi como o Bruno falou, eu acho também que ele vai entrar, porque é um espaço que não é bem preenchido. Mas talvez também não seja o melhor, assim, não seja a solução de tudo, né? Ele entra como sobrevida ali, ele não entra como sobrevida global, então acho que ele não entra nem como um A, né? Ele entra como um B, eu acho, ou mantém um C, não sei. Então acho que é sempre importante a gente ter esse olhar crítico e não achar também que é uma coisa, algo extremamente inquestionável, né? É um estudo, a indústria está validando, e é assim que é feito hoje em dia a medicina, a oncologia, né? E está sendo validado, e será validado, né? O que você acha, Bruno? Até ia falar um pouquinho também do que você comentou do sarcomatóide, né? Eles até o João mostrou, incluía o T2 com variante sarcomatóide grau 4, né? E esses pacientes hoje eles são considerados de alto risco. Acaba que a imuno, para esses pacientes, o Ipinivo acaba sendo um protocolo de escolha. Então, se a gente recebe hoje um paciente com câncer de rim estágio 4, com indicação de imuno, o protocolo de escolha, né, a melhor opção seria fazer Ipinivo, uma alternativa seria pembrolizumab com um inibidor de TKI, que geralmente é o pembro com axitinib, né, que é o estudo fase 3, como uma outra opção, mas tendendo a indicação principal para Ipinivo também para esses pacientes com variante sarcomatóide. Então, um prognóstico muito reservado, né, uma doença muito agressiva, evolução muito rápida. A gente vê esse paciente morrer rápido, né? Em um ano, geralmente, o paciente está com a doença, já morrendo da doença. Eu recebi um paciente assim no consultório, ano passado, e ele quase morreu na minha frente um mês, assim, para eu ter que decidir tudo muito rápido. E a cada semana que ele voltava com um exame, ele ia trazer outro, na semana que vem eu falei, cara, não tem mais tempo, vou pedir, e esse cara está vivo, está bem, está PS0, ele chegou a PS3 no consultório, eu periguei de não conseguir tratar, né? E ele teve uma reviravolta, como disse o Fernando aí. O que eu acho que vai acontecer com o pembro? Eu acho que o pembro vai curar alguns, entendeu? Como todo imuno hoje, o que a gente acaba vendo, melanoma, tem pacientes que têm a imuno tem essa característica em oncologia. A gente tem um subgrupo em toda, os tumores sólidos não são iguais, né? O tecido tumoral e a infiltração linfocitária, a resposta imunitária dentro do tumor, dentro de cada tumor sólido ainda varia dentro dos subtipos. Então, assim, a gente tem tumores que são altamente responsivos em imuno e outros não, até dentro dos subtipos moleculares. E o que a gente vê é que um subgrupo, para cada um dos tumores sólidos, tem subgrupos que têm um benefício gigantesco. E a gente vê aquela curva de sobrevida que você tem um grupo ali que vai e continua. Não fica sem, a doença não progride, ou fica com a doença estável, ela reduz e fica lá com as lesões pequenas, controladas durante muito tempo, ou até as lesões somem mesmo, uma resposta completa. Então, eu acho que a gente tem potencial de cura, assim, com imuno, coisa que com TKI nunca ninguém imaginou que ia curar algum paciente, né, com um inibidor de TKI do VEGFR.
Então, acho que existe uma expectativa grande que o pembrolizumab vai ter impacto de sobrevida, sim. Vai ser difícil, vai demorar muito para demonstrar isso, eu acho que vai demorar. Só se essa curva abrir muito, continuar abrindo, né? Os eventos aí vão começar a ocorrer eventos. Quanto mais demorar esses eventos, mais tempo a gente vai demorar para ter certidão de sobrevida. Mas é o que eu tinha falado, quando a gente checa junto com o FDA, para aprovação não precisa. Isso acontece para câncer de mama, câncer de cólon. Eles usam, na verdade, uma nomenclatura, né, que é surrogate markers, são os marcadores substitutos. Né? Eles fazem estudos para validar endpoints, substitutos de sobrevida global, para poder fazer como estavam falando aí nessa Luciano. Tem cenário que vai esperar 14 anos para comprovar que aquilo funciona. Vamos ver se a gente consegue avaliar sobrevida livre de doença e se isso tem uma correlação que possa validar um ganho de sobrevida global. De alguma forma, tem dados a esse respeito, né? E eles acho que eles vão validar isso. A gente vai ter aprovação do pembro, sim, principalmente porque é um cenário que é uma necessidade não atendida. A gente tem uma necessidade claramente não atendida. Esse paciente está falando da prática clínica, isso é no mundo inteiro. A Europa não aprovou, a EMA não aprovou sunitinib, né? Na prática, outra pergunta que você fez, se eu tenho um paciente já tratado de adjuvância, nenhum, e acho que eu não trataria se eu recebesse um paciente hoje para adjuvância do sunitinib. Eu acho horroroso usar o sunitinib. A droga, dentro dos inibidores de TKI, eu acho pior. O pazopanib é mais fácil de lidar, o regorafenib é mais fácil de lidar, o imatinib é mais fácil de lidar. Então, assim, o sunitinib eu acho o pior deles. O cabozantinib, eu estou doente agora em uso de cabozantinib, que é bem tóxico também, não é fácil, mas eu ainda acho o sunitinib campeão de dor de cabeça, cara. Os pacientes ficam... A gente tem um outro paciente que vai bem, até tolera, mas quando o paciente não tolera, é muito difícil. O paciente volta para você se assusta no primeiro retorno dele. Ele fica amarelo, parece uma cera. Primeira vez que eu usei sunitinib, o paciente voltou, achei que ele estava ictérico. Essa foi a minha sensação. Falei, estou vendo meu paciente está ictérico. Eu fui lá, quase que eu deitei ele, vamos lá ali para o jato de exame. Falei, voltou, o paciente está ictérico, está complicando. E não estava, era a cor que eles ficam nessa cor. Você vê um paciente de sunitinib, ele fica amarelo, cara, fica uma cera. Ele já assusta na primeira consulta, né? O paciente fica muito sintomático, tem muita fadiga, não é fácil, diarreia, dor abdominal, o paciente não fica bem, cara. Dificilmente tem uma qualidade de vida boa, né? Então, eu acho que realmente a adjuvância não colou, né? A questão de aumento só de sobrevida livre de doença. Se não me engano, a diferença é de 1 ano, era de 5,5 para 6,7 anos, né? A relação à sobrevida livre de doença. Mediana, né? Mediana. E, assim, eu acho que na prática realmente não é usado de forma rotineira. Né? Isso não... E o pembro eu acho que vai ser aprovado e acho que a gente vai passar a usar o pembrolizumab sim aprovado. É minha expectativa, acho que é de todo mundo. Né? E a gente tem uma expectativa boa de que isso realmente vai ajudar os pacientes. Né? O Bruno, na semana que vem, a gente vai ter a doutora Carol Ana Carolina, né? A Carol Ana Carolina trabalha com a gente, né? Se for a Carol que eu estou pensando, trabalha com a gente na rede, na oncologia. Ela é da oncologia do Américas, eu acho, não é, Fernando? Eu acho que não, acho que ela é da oncologia DOR. É Ana Carolina Nobre, não é Ana Carolina Nobre? Ana Carolina Nobre, sim. Ô, João, eu quero ouvir de você o seguinte, porque é o seguinte, a gente quando começa a falar sobre câncer de rim, eu vou te falar uma coisa, é muito difícil para o urologista, né? Nós que atuamos na área de uro-oncologia, mais eu, Fernando, aí, os R3 aí que estão estudando também muito, é difícil, né? A área de uro-oncologia, câncer de rim, né? Hoje é adjuvância, que é um cenário que eu acho que muito bem o urologista, afinal de contas a gente vai operar o doente e ele quer saber se ele vai precisar tomar algo mais depois, é o mínimo que a gente precisa saber. Eu vou até pedir para o João fazer o take home message de hoje aí dele, né? E aí, para a semana que vem, eu acho que fica um desafio aí para a gente conseguir traduzir, porque câncer de rim metastático, eu acho, assim, dentro da uro-oncologia, o cenário mais difícil. Assim. Eu confesso que eu teria que estudar muito, eu passo longe aí de entender. Eu sei que tem drogas, imunoterapia, combinadas com outras... o nível com IP, é um cenário que os doentes morriam em 12 meses e hoje eles têm uma resposta absurda muitas das vezes, com downstaging, eventualmente até
sumir metástases, né? O Bruno deve ter esses casos aí na vida dele. Então, eu acho que semana que vem a gente tem um desafio de tentar fazer com que os urologistas aqui, os residentes, consigam pegar as melhores informações possíveis. Eu acho até que, hein, Fernando, não sei se a Carol poderia pontuar os tipos de medicações, assim, porque se ela entrar em discussões de alto nível, a gente vai ter dificuldade, porque realmente é um cenário difícil para o urologista. É um cenário que a gente não consegue fazer nada, né? O que a gente sabe um pouco é do Carmena, né? Do Showtime, nefrectomia septo-redutora, que a gente fazia muito até pouco tempo atrás, e isso aí acabou que o Carmena veio e acabou com tudo para a gente. E para a semana que vem eu acho que vai ser bacana, Bruno, se você puder estar presente aí e ajudar a gente a traduzir todos esses conhecimentos aí para o urologista mesmo, né? Para que o pessoal possa entender, porque eu acho difícil. E aí, João, fala para a gente aí o que você entendeu aí no sentido de mensagem, né? O que valeu essa 1 hora aí para a gente? Que informação que você traz aí? Às vezes não são certezas, são novas dúvidas, mas algumas coisas ficam, né? Eu acho que a mensagem que fica é que a recorrência no tumor de rim é um problema para nós, né? A gente tem que saber que a recorrência no tumor de risco intermediário alto é uma realidade, é muito comum. Até o momento a gente ainda não tem nenhum tratamento bem definido para isso, mas a imunoterapia está demonstrando como um possível tratamento adjuvante para o tumor de intermediário alto risco. Acho que seria isso. E provavelmente o Pembro vai entrar nesse cenário aí, né? Sim. No guideline. Hoje eu até ouvi, não sei quem foi que comentou que, saindo do câncer de rim, mas o PET-PSMA vai entrar no NCCN 2022. Eu ouvi comentários sobre isso, né? Não tem ganho de sobrevida, né? Aquela velha história. Mas vai entrar no guideline. Então, eu acho também que o Pembro entra. Fernando? Beleza. Vou deixar aberto, saber se algum residente quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Pelo visto, ninguém se manifestou. A gente sabe que é um tema difícil, principalmente para nós urologistas, mas é um tema muito importante, como o Paulo falou anteriormente, porque o nosso paciente, que a gente lida com ele ali, e quando a gente vai operar o doente, ele vem sempre com essas perguntas. É importante a gente passar essas informações para ele e sempre trabalhar em conjunto com nossos colegas, que são os oncologistas clínicos. Vai bater 9 horas agora, um pouquinho antes. A reunião foi muito boa, mais uma vez, muito proveitosa. Semana que vem, então, como o Paulo já falou, vai ter esse tema aí sobre as doenças metastáticas renais, que eu acho uma importância muito grande aqui para a gente, que, como mais uma vez falando, durante anos trabalhamos sem perspectiva nenhuma no tumor de rim, principalmente nessas fases mais avançadas e metastáticas, e hoje em dia a gente vai tendo informações aí para uma melhor resposta e um ânimo muito grande para os nossos pacientes. Vamos finalizar, gente, então, aqui. Boa noite a todos e obrigado a todos pela participação. Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, pessoal.